usar de forma especial, de forma segura, de forma eficaz, as gotinhas de amor, os nossos óleos essenciais de grau terapêutico, para literalmente não ter só um aroma gostoso na sua casa, mas poder cuidar da sua saúde, cuidar dos seus sintomas, cuidar das suas emoções, cuidar da sua família. Então, eu quero compartilhar com vocês essa sala de hoje com uma pessoa muito especial, que estudou muito, tá, gente? Estudou demais há 30 anos. Ela vem aí cuidando da saúde e do bem-estar de muitas pessoas, né? Porque ela é da área da saúde, então falar de saúde com ela é uma coisa assim fora da curva, porque ela tem gabarito para isso. Então, eu quero dividir com vocês e abrir aqui a sala para que ela possa compartilhar o conhecimento dela dessas três doenças, né? Que realmente são doenças que vão aos pouquinhos nos matando, se você parar para pensar dessa forma. A doença autoimune, né? E quando ela se torna uma doença crônica, que é o caso dessas três doenças que a gente vai abordar no nosso Fevereiro Roxo, elas não são tão simples, mas é possível, através dos óleos essenciais associados, lidar um pouco melhor ou menos pior. Vem para cá, Débora, por favor, a sala é sua. Boa noite, minha companheira de semana de sistema. Obrigada. Mais uma vez dividindo essa sala, né, na nossa educação continuada, trazendo hoje um tema tão especial e tão importante que estamos até, ó, gente, vocês repararam, estamos aqui de roxinho, eu e Verô, caracterizadas mesmo, literalmente, para trazer todo esse conhecimento para vocês. Estamos agora no mês de conscientização, né? Outubro Roxo é um mês de conscientização de três doenças crônicas incuráveis e que a gente vai hoje trazer informações de como que a gente pode realmente minimizar todos esses sintomas dessas três doenças com os óleos essenciais, que são grandes aliados no tratamento dessas três doenças. Eu vou compartilhar já a minha tela. Boa noite a todos. Gente, quem tá com calor? Tá calor em todos os lugares? Gente, tô derretendo aqui em São Paulo. Um dia frio, um dia calor, hoje tá calor demais, demais. Boa noite a todos. Acho que, para quem não me conhece, a Verô já apresentou, sou nutricionista, formada há quase 30 anos. Sou apaixonada pela área da saúde. Desde muito pequena foi a minha intenção estudar, né? Ou ser nutricionista, ou ser médica, alguma coisa da área da saúde. Nutrição, na verdade, eu fui conhecer na adolescência, já quase na época da faculdade, já me apaixonei. E o meu propósito de vida realmente é entregar para as pessoas qualidade de vida, saúde, bem-estar. Então é sempre uma honra participar aqui da nossa educação continuada, trazendo esse conhecimento para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu Débora, só. só uma coisa que eu acabei não falando, gente, por favor, caderno e caneta. Tem muita informação relevante e que vai ajudar demais você, consultor, né, a melhorar aí e acentuar os seus conhecimentos para poder atender os seus clientes. E você que é cliente, por favor, escreva tudo o que você quiser. Depois vocês podem fazer algumas perguntinhas ali. A gente vai tentar responder o máximo hoje aqui. O que a gente não conseguir, a gente vai responder depois para vocês no particular. É isso. Então, vamos lá, compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Hum. Tá querendo compartilhar minha música, gente? Só um minutinho. Agora acho que foi. Entrou, virou? Você tá na minha frente? Tá tudo ok? Muito bem. Vamos lá. Fevereiro Roxo, campanha de conscientização. E são esses temas que a gente trouxe: lúpus, fibromialgia e mal de Alzheimer. Três doenças crônicas que impactam muito a qualidade de vida das pessoas que têm esse diagnóstico. E qual que é o objetivo, né, dessa campanha de conscientização? É incentivar o diagnóstico precoce dessas três doenças, promover qualidade de vida e apoiar os pacientes no processo aí da doença. É um meio de conscientização, né? Embora cada uma dessas doenças tenham causas e sintomas, alguns semelhantes e alguns bem distintos, todas essas três doenças não têm cura e impactam profundamente a qualidade de vida não só do paciente, como também da família.
tá? A família também. E os óleos essenciais são um suporte poderoso para cuidar de todos esses sintomas. Tá mudando para vocês, gente? Eu não tô conseguindo mudar de tela, ele tá rodando, mas tá indo, né? Tá, né? Era para mudar de outra forma, mas tá dando para visualizar. Então, lúpus é a primeira doença que eu vou abordar hoje. Lúpus é uma doença autoimune, caracterizada por um distúrbio crônico que faz com que o organismo produza mais anticorpos do que o normal. E esses próprios anticorpos vão atacar os tecidos saudáveis do corpo desse paciente. Então, eles vão atacar o próprio corpo, causando inflamação nos rins, nos pulmões, na pele, nas articulações. E segundo o Ministério da Saúde, a gente tem alguns tipos de lúpus, tá? Mas o lúpus eritematoso sistêmico, que é o conhecido por LES, é a forma mais séria e que mais existe, mais incidente de lúpus. Ataca aproximadamente 70, é o diagnóstico de mais ou menos 70% dos pacientes com lúpus. E ele afeta principalmente mulheres. Mulheres, sendo que 9 em 10 pacientes com risco mais elevado durante a idade fértil. Então, a mulher é mais suscetível a ter o lúpus eritematoso. Existem o discoide, que é um lúpus que ataca somente a pele. A gente tem o lúpus induzido por drogas. Algumas medicações podem induzir a sintomas muito semelhantes ao lúpus, mas quando a pessoa para com a medicação, some os sintomas, né? E a gente tem o lúpus neonatal, que são bebês recém-nascidos, filhos de mães diagnosticadas com lúpus, que também podem ter os sintomas quando bebês e até às vezes atacando sintomas, o coração, tá? Eles têm às vezes sintomas cardíacos, mas na grande maioria desses casos, com o tempo, somem os sintomas também, tá? E quais são os sintomas mais comuns dessa doença? Fadiga, dores articulares, rigidez muscular, inchaço, dificuldade de respirar, o racho cutâneo. O racho cutâneo, gente, é quando fica o rosto com formato de borboleta. Então, fica o nariz e as bochechas bem vermelhas. Então, você olha para o rosto da pessoa, você enxerga uma borboleta no rosto dela. Isso é o racho cutâneo. Lesões na pele, febre e muita sensibilidade ao sol. E quais são os tratamentos utilizados? Medicamentos imunossupressores, esse é o tratamento convencional, tá, gente? Medicamentos imunossupressores e anti-inflamatórios, corticoides para reduzir a inflamação e os sintomas da pele e da artrite, que é comum, né, nesses casos, e a hidroxicloroquina para proteção cutânea e articular. E a gente também tem como suporte abordagens complementares, que é o caso de uma alimentação anti-inflamatória, ricas em ômega 3 e vegetais, em frutas oxidantes, ó, já ligando o alerta do que a gente pode utilizar aqui, né? Dos nossos suplementos, vou falar um pouquinho sobre isso também para essas pessoas com lúpus, atividade física leve para preservar a mobilidade e práticas de redução de estresse. Meditação, yoga, mindfulness, cuidado com o sono, são alguns das abordagens complementares. E agora a gente vai entrar para o protocolo, né? Vamos conhecer um pouquinho quais são os óleos essenciais que realmente vão ajudar e dar suporte nas pessoas diagnosticadas com lúpus. Então, a gente tem aqui o nosso maravilhoso frankincense. Ele faz um efeito nesses pacientes anti-inflamatório e imunorregulador, né? Lembra que o sistema da imunidade de um paciente com lúpus está toda desregulada? Então, ele vai regular esse sistema imune através do nosso poderoso frankincense. Pode ser utilizado como ingestão e uso tópico também. Aí a gente tem o lemon, que vai fazer a detoxificação, porque quem tem lúpus também acaba tendo um nível muito alto de toxinas no corpo, então ele vai ajudar a fazer essa detoxificação e dar suporte também imunológico. A gente tem o lavanda, que vai auxiliar no relaxamento e na redução do estresse, vai melhorar a qualidade do sono desse paciente. E a gente tem o copaíba, que vai dar um suporte sensacional como anti-inflamatório.
Então, vai diminuir a inflamação articular e vai diminuir as dores. Ele vai aliviar demais o desconforto e ele também pode ser usado tanto como ingestão, como diluído em massagem nas regiões de dor, onde a pessoa manifesta dor, na região articular principalmente. A gente tem também como suporte, os endocrine para fazer a desintoxicação e melhora da função hepática e renal. Dá um suporte digestivo, porque quem tem diagnóstico de lúpus também tem uma disfunção digestiva, tem uma microbiota totalmente desequilibrada e balançada. E então, ele vai dar o suporte também na parte digestiva. Nós temos aqui, e vai diminuir a sobrecarga tóxica também, tá? Ele vai diminuir processos inflamatórios, porque o excesso de inflamação que essa pessoa tem no corpo e também os medicamentos contínuos que esse paciente usa, eles usam muitos medicamentos, vai trazer muita toxina ali para o corpo, então ele vai ajudar nesse processo de desintoxicar. Aí a gente tem o DDR Prime, que vai diminuir, ele traz um suporte celular e imunológico para esse paciente, ele vai diminuir o estresse oxidativo, vai diminuir a inflamação do corpo também, e vai modular, também vai ajudar a modular a resposta imunológica, tá? O DDR Prime vai ter essa função. Os endocrine e DDR Prime a gente vai usar nesses protocolos na ingestão. Tá? Na ingestão. E aí a gente tem o Deep Blue para auxiliar no relaxamento muscular, nas dores e também diminuir o estresse, tá? Então a gente tem todos esses óleos para a gente usar. E o consultor de bem-estar vai direcionar, dependendo de cada caso, qual desses óleos vai ser mais indicado. Não necessariamente vai usar, a gente vai usar tudo, né? Então, dependendo do sintoma manifestado, e lúpus, os sintomas oscilam muito, tá, gente? Durante o tratamento, tem horas que aqueles sintomas estão muito agudos, de repente, com o tratamento, a pessoa fica meses sem ter nenhum sintoma. Então, a gente também avalia isso tudo na hora de indicar o protocolo dos óleos essenciais. Uso difusor, diluído ou interno, conforme a orientação. E aí a gente tem os nossos suplementos fantásticos que vão ajudar muito no processo. Na verdade, nós temos os três suplementos que eu vou citar aqui, vão ajudar em todas as doenças crônicas que eu vou passar, que a gente vai falar, né? Vai dar muito suporte, a gente sabe o quanto o Life Shot, o quanto o Advantage dá suporte para as doenças autoimunes. E o nosso Beauty Power também, por conta das vitaminas e minerais, que vão também ajudar a desinflamar o corpo, melhorar a nossa microbiota intestinal. A gente sabe dessa função também do Beauty Power, que cuida da nossa microbiota intestinal também, por conta da polidestrose. Então, tudo isso, junto com os óleos essenciais, vai fazer um protocolo. A gente vai ter um protocolo que vai, potencializar o resultado e o alívio dos sintomas desses pacientes. Verô, entrou alguma pergunta sobre esse para passar para o próximo tema? Maravilhoso, né, Débora? Como é bom a gente saber que a gente tem tanta coisa na nossa empresa que pode ajudar essas pessoas. Eu conheço pessoas que têm lupus, não é uma coisa fácil, não. E é como Não você é. falou, ela vai, ela volta, ela piora, né? Inclusive, ela piora ali de acordo com os hormônios também, né? A fase ali de gestação é muito complicada para quem tem lupus. A minha gerente do banco, por exemplo, ela tem lupus e ela passa por uns processos assim bem complicados. Não temos aqui perguntas, né, a respeito desse tema, mas eu tenho vários clientes meus que não puderam entrar, falaram: ah, eu tenho, minha mãe, minha tia, minha cunhada. Vai ficar gravado, então, assim, vai ficar gravado sim, para que eles possam assistir. Pode ir para o próximo, Deb. Então vamos lá. Realmente é uma doença muito invasiva em determinados momentos da doença, da progressão da doença. Eu conheço uma pessoa que sofre bastante, inclusive. E elas também têm dificuldade de engravidar, né? Tem muita coisa envolvida aí. Próxima doença é a fibromialgia. É uma doença que ataca especificamente as articulações, causando dores para o corpo todo, uma dor crônica intensa. Pessoas que sofrem, mais para mulheres também, tá? Nós mulheres somos mais afetadas aí pela fibromialgia. E tem pessoas que relatam dores no corpo inteiro, até o fio, fala que até o fio de cabelo dói, né? Todas as extremidades doem, o corpo todo dói, é muito sofrido mesmo, mas a dor é principalmente em músculos e tendões.
E ela pode aparecer, não se sabe a causa, né, da fibromialgia, não se sabe, mas associa-se também a eventos graves pós-traumáticos, tá? Trauma físico, trauma psicológico ou mesmo uma infecção. Pode ser uma consequência de qualquer uma dessas situações. E, como eu falei, ainda causa desconhecida. Na Sociedade Brasileira de Reumatologia, se calcula, Sociedade ASBR, que a fibromialgia ataca 3% da população. É muita coisa, gente. 3% da população. E de cada 10 pacientes, 7 a 9 são mulheres. 7 a 9. E os sintomas mais comuns são dor crônica muscular generalizada, cansaço excessivo, aquela fadiga crônica, aquele cansaço que a pessoa não se aguenta. Alterações no sono são muito, muito comuns. A gente tem as dificuldades cognitivas, é o fibrofog que a gente chama. O fog é aquela turvidez mental, a nuvem cerebral que as pessoas relatam. Tem dificuldade de entendimento, isso é uma das características também. Ansiedade é uma confusão mental, resumindo, né? O fog é uma confusão mental, que também acontece nós mulheres na menopausa, também vemos esse fog, né? E aqui é o fibrofog, esse sintoma dessa confusão mental, ansiedade e depressão. E uma pessoa que vive com uma dor constante tem uma probabilidade muito grande de desenvolver uma depressão. Tratamentos convencionais são analgésicos, antidepressivos e relaxantes musculares. As pessoas com esse diagnóstico se dopam de medicação. Se dopam de medicação. Terapia física e atividade física leve, como pilates, caminhada. Melhorias na higiene do sono e no manejo do estresse, né? Os pilares que para todo mundo, né, a gente preza tanto. E ainda mais nos casos da fibromialgia, a gente foca muito o cuidado com o sono e o manejo do estresse. E abordagens complementares, dieta anti-inflamatória, aí de novo a nossa suplementação para ajudar a potencializar, né, esse processo. Terapia cognitivo-comportamental, acupuntura e fisioterapia. E aí a gente vem para o protocolo suporte dos nossos óleos essenciais. Deep Blue. O Deep Blue, ele vai trazer um alívio na dor muscular, na dor articular, no uso tópico, associado ao Copaíba. Copaíba, ele vai ajudar nesse suporte à dor crônica, como anti-inflamatório, como analgésico. Essa é a duplinha que não está nem na ordem, mas que eu priorizo no tratamento da fibromialgia. Copaíba, Deep Blue e o DDR Prime, que eu vou falar um pouco mais para frente. Ah, tá, ele já tá aqui, achei que estava na outra tela. E o DDR Prime, que vai ajudar a reduzir a inflamação, vai promover a regeneração celular. Nesses casos, traz um resultado muito potente no cuidado dos sintomas. O lavanda, para melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse. E a gente tem aqui frankincense. Vocês vão ver que alguns óleos são muito comuns, são comuns, tá? Nas três doenças. A gente vai usar como suporte nas três doenças crônicas que a gente está falando hoje. Então, o frankincense vai trazer o suporte cognitivo, vai ter uma ação anti-inflamatória e o peppermint a gente usa também para estimular a energia e reduzir a fadiga, aquele cansaço crônico. Então, ele também vai dar um suporte na inalação. Então, o frankincense a gente vai usar ingestão tópico também, e o peppermint na inalação. E os nossos suplementos, mais uma vez, os três queridinhos aqui, o nosso Life Shot, que é o nosso shot poderosíssimo como anti-inflamatório. Então, ele vai ter um resultado sensacional para potencializar esse protocolo. A gente vai ter o Build Power, de novo, ajudando, inclusive, na questão da microbiota intestinal também. E a gente tem o Meta Power Advantage, que tem um resultado maravilhoso para nossa saúde metabólica e também vai potencializar. E o uso dos óleos, né, em pontos de dor, massagem com óleo carreador, difusor antes de dormir, e alguns protocolos de ingestão também. Alguma pergunta sobre a fibromialgia? Não, Não? não, nenhuma pergunta aqui, apenas algumas pessoas, né, que têm e que é, sofrem com isso, mas eu queria falar uma coisa, tá, Débora? Pessoal, a alimentação, ela é fundamental nesse processo.
Eu tô falando isso porque eu tenho uma tia que ela sofreu muitos anos a ponto dela não conseguir se mexer na cama quando ela tinha crises. O esposo dela tinha que virar ela de um lado para o outro porque ela não conseguia fazer esse movimento. Era nesse nível. E ela resolveu a vida dela. Quando ela decidiu, um dia ela acordou e ela decidiu que ela não ia mais ficar dopada, ela não ia mais ficar naquele estado. E ela foi atrás de uma solução e ela começou exatamente com a alimentação. Ela tirou toda a inflamação, toda a alimentação inflamatória, e ela começou a fazer tratamento integrativo, e ela não tem crises mais. Obviamente que ela faz ali todo um processo, né, de respaldo para não entrar em crise, mas assim, ela brinca com os netos, que é assim, uma coisa mais linda do mundo. Ela rola, ela é pior que as crianças. Então, assim, os nossos olhos vão ajudar demais, demais, com certeza absoluta, mas precisa cuidar da nossa alimentação, que é justamente por conta da microbiota, e os nossos suplementos estão aí para potencializar, né, todo esse resultado e a gente viver um pouquinho e não ficar só existindo, porque quem toma medicamentos para ficar dopado nesse estado, gente, não vive, vegeta. Pode ter certeza absoluta. Isso são Exatamente. relatos de clientes meus, de pacientes que dizem: quando eu tomava esse tipo de medicamento, eu não vivia. Eu vivia num automático que eu só deitava, levantava e existia, porque eu não vivia, eu não sabia o que era viver. É É, isso. Aqui tem uma pergunta que apareceu aqui, deve agora, da Juliana, né? Falando da alimentação, que é tudo para doenças autoimunes, e é verdade. E ela quer saber sobre o protocolo com quantidades recomendadas do óleo para ingestão. Nesse caso, você responde, então? na fibromialgia? Sim. Sim, a gente, ó, se eu for depois a gente vê na individualidade de cada um, né? Mas o que que eu preconizo como três principais? Copaíba em gestão, 2 gotas sublingual à noite, todos os dias, tá? Pausa terapêutica, a gente faz sábado e domingo e faz a ingestão de segunda a sexta, tá? Em momentos de dor crônica, de dor aguda, dá para intensificar, dá para fazer esse protocolo 3 vezes ao dia, até 5 dias, tá? Depois volta para ingestão 1 vez ao dia. Aí, frankincense, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês ficar mais. A gente pode também associar a ingestão de manhã, 1 gota, de preferência na cápsula, tá? Na cápsula, em jejum. Deep Blue tópico, né? Isso não tem o que falar, ele alivia demais as dores e tem um resultado fantástico. E o DDR Prime pode ser também 1 a 2 cápsulas ao dia ou 1 a 2 gotas ao dia, tá? Se não for cápsula ou gota, tanto faz. Tudo que for ingestão, segunda a sexta, pausa sábado e domingo. Este é o protocolo que eu oriento, tá? E aí os outros a gente vai adicionando conforme a necessidade e o sintoma que está manifestando. Opa, alguém está riscando minha tela aqui. E eu não sei apagar. É isso. Vamos para a próxima. Alzheimer. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que provoca o declínio das funções cognitivas como a memória, reduzindo as capacidades de realizações de tarefas diárias, as tarefas mais básicas de trabalho e de relações sociais, tá? Então, é uma doença que impacta muito, muito progressiva. Às vezes, essa progressão é muito acelerada. E os óleos essenciais, gente, trazem um suporte sensacional para retardar a progressão, né? Porque a gente lembra, anda que a gente tá falando de 3 doenças que não tem cura, tá? Então, os óleos essenciais vão dar suporte aos sintomas e diminuir a progressão das doenças. E no Alzheimer, isso é muito real e muito nítido, tá? É diminuição de progressão. Então, assim, principalmente, primeiro que a gente previne, gente, eu previno. Eu vou falar para vocês que eu tenho muito medo de ter Alzheimer, porque eu tenho pessoas na família, né? A gente convive e a gente sabe o quanto é difícil e o quanto é desafiador, não só para o paciente, como para todo mundo que está envolvido, né? Então, eu já faço minha prevenção, Copaíba Frankincense na vida para prevenir, porque ele previne também questões neurológicas, a gente sabe disso. Mas como suporte de quanto antes, né? Diagnosticou, já começa com o suporte para a gente realmente
trabalhar essa progressão, minimizar essa progressão para que ela não seja tão acelerada. E realmente os olhos vão trazer esse resultado no caso do Alzheimer, né? Porque com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento, na personalidade da pessoa, causa consequências muito devastadoras, inclusive com perda total com o tempo da memória, né? Então, Alzheimer é a causa mais comum de demência. A gente tem algumas causas de demência. O Alzheimer é a mais comum de todas elas. Distúrbios cerebrais que causam perda da habilidade intelectual e social. E no Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade e 6%, gente, de novo, olha a incidência, é muito grande. 6% dos idosos acima de 60 anos têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer. Então, é uma incidência muito grande. Então, a gente precisa, para ontem, se cuidar, né? Prevenir, cuidar da alimentação, que isso é essencial, né? A gente cuidar da alimentação, ter uma alimentação mais anti-inflamatória, cuidar do sono, fazer atividade física. Isso tudo minimiza bastante a probabilidade, né, da gente desenvolver Alzheimer na velhice. E os sintomas mais comuns e sinais mais comuns são perda de memória recente. Então, aqui eu tô falando sintomas e sinais, tá? Para ligar o alerta e quando a gente sempre percebe algum sinal desse num familiar, alguém né, da nossa convivência. Perda da memória recente. E às vezes, gente, às vezes eu fico preocupada porque eu tenho problemas de memória, né? Mas às vezes a gente sabe que a gente tem que associar também outros sintomas e outros sinais, porque o estresse também traz pra gente a perda de memória e tudo. Então a gente associa outras questões também. Dificuldades na comunicação, alterações de humor, como irritabilidade, agressividade, alguns casos, o contrário, a passividade e tendência ao isolamento e, consequentemente, a depressão também, tá? E a depressão tem uma incidência muito alta em diagnosticados com Alzheimer. E quais são os tratamentos convencionais? Vamos lá, de novo, muita medicação aí, né? Medicamentos para retardar a progressão dos sintomas. Então, a gente tem a rivastigmina. Ai, meu Deus, esse nome é difícil de falar, gente. Rivastigmina, que é aquele adesivo transdérmico que inclusive o SUS oferece, né? Que a gente cola nas costas e algumas regiões do corpo para diminuir a progressão da doença. A donepezila, nossa, essas medicações são complicadas de falar. A galantamina e a memantina, tá? Até os nomes são complicados e complexos aqui no Alzheimer, gente. São essas quatro medicações mais utilizadas no tratamento para evitar a progressão dos sintomas, tá? Terapia ocupacional e estímulos cognitivos constantes precisa, acompanhamento multidisciplinar e às vezes, e com a progressão da doença, esse acompanhamento multidisciplinar não é só para o paciente, tá, gente? Às vezes é para a própria família. Principalmente terapia, para poder o familiar administrar tudo que envolve essa doença que é muito pesado. Abordagens complementares, dieta, olha lá, de novo, alimentação, né? Em todos os três casos, enfim, para a vida, né? A alimentação é a prevenção de muita coisa. Então, dieta rica em antioxidantes e anti-inflamatórios, exercício para o estímulo cerebral e rotinas organizadas para auxiliar na orientação e na memória desse paciente. E os protocolos agora, né? O nosso protocolo com os óleos essenciais, o que que a gente pode utilizar para cuidar e dar suporte nos casos de Alzheimer. O frankincense também ingestão e inalação sublingual, ingestão sublingual, mesmo protocolo que eu falei para fibromialgia, a gente faz com frankincense também, ele traz um suporte neuroprotetor. A gente tem o DDR Prime aqui, trabalhando a regeneração celular, também como neuroprotetor, também ajudando na memória. Ele ajuda, inclusive, a melhorar a energia das mitocôndrias desse paciente. Porque assim como também acontece na fibromialgia, a função mitocondrial desses pacientes diminui. Consequentemente, diminui a energia mitocondrial. Então, o DDR Prime faz esse suporte tanto na fibromialgia quanto aqui no Alzheimer para melhorar a ação a atividade das nossas mitocôndrias, tá?
A gente tem aqui o lavanda também para promover calma e reduzir a agitação, porque muitos dos casos tem aquele mais passivo, mas a grande maioria é o ao contrário, é muito agitado, então vai ajudar a diminuir essa agitação. A gente tem o copaíba que tem uma função assim muito importante e muito sensacional. Ela faz uma ação neuroprotetora, traz suporte para a memória, para a função cognitiva, redução da inflamação do cérebro, porque a gente tem o beta-carotenoide que interage no nosso sistema e de todo mundo, tá? Mas a gente está focando aqui, falando do paciente com Alzheimer, ele vai agir no sistema endocannabinoide do nosso corpo e vai ativar os receptores de CB2 ali, diminuindo, protegendo os neurônios, né, contra os danos que acontecem nesses pacientes, diminuindo a inflamação e diminuindo a progressão da doença. Então, copaíba é um óleo que não pode fugir jamais do protocolo para Alzheimer, ele é muito importante. E tem estudos, inclusive, que mostram que ele diminui nesses pacientes, o copaíba, o óleo de copaíba diminui, ele tem o poder de diminuir o acúmulo das placas beta-amiloides, que são muito comuns no paciente com Alzheimer. E é uma das situações que vão fazer a progressão da doença ser mais acelerada. Então, ele tem esse papel, já tem estudos mostrando isso, tá? Então, o copaíba é sensacional, associado ao frankincense, duplinha perfeita. E aí a gente potencializa com o DDR Prime, que a gente sabe que tem copaíba, que tem frankincense, então a gente vai potencializando. A gente faz o uso do óleo, do próprio óleo e do blend DDR Prime, que tem também esses óleos potencializando o resultado nesse protocolo. E aí a gente tem, Rosemary, o alecrim, que vai ajudar também no estímulo da memória e da função cognitiva, usando no difusor ali no ambiente, e o tangerina para auxiliar na clareza mental, para melhorar a disposição e para trazer alegria para esse paciente, para essa pessoa diagnosticada, principalmente quando ela tem associada a melancolia, a depressão. Então traz muito resultado a gente colocar o difusor ali no ambiente dela com óleo de tangerina, para trazer esse bem-estar para esse paciente. E aí, de novo, os nossos três grandes suplementos maravilhosos, o Life Shot, Build Power e o Meta Power Advantage. Os três potencializando, o resultado com o uso dos nossos óleos essenciais. Protocolos, mais uma vez, aqui eu trouxe muitas opções, né? Então, a gente sempre vai direcionar, e quem é convidado aqui, né, e quiser saber mais, o seu consultor, quem te convidou, vai te orientar qual é o melhor protocolo para alguém, né, quem tem algum caso, ou um familiar que tem alguma dessas doenças crônicas, para a gente poder direcionar o melhor protocolo individualmente, né? Não necessariamente a gente vai usar todas essas opções que eu estou trazendo para cada doença. Algumas são essenciais, mas alguns a gente vai adicionar dependendo do sintoma que esse paciente apresente, né? E algumas vezes a gente acrescenta até para potencializar o resultado desse protocolo. Gente, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa do Alzheimer. Eu acho que não. Falei. Ah, eu não falei, não coloquei aqui, mas no Alzheimer a gente também pode usar o cedro, tá? Às vezes até associado ao lavanda, porque ele vai melhorar a conexão neural, vai melhorar o sono, porque ele é um indutor de GABA, né? Então ele também vai melhorar. Eu não coloquei aqui, mas a gente também pode acrescentar ele associado ao lavanda no difusor para dormir, para o sono, para o momento do sono. E pode usar tópico também, antes de dormir. Nuca e sola dos pés. Antes de dormir também ajuda bastante. Eu acabei esquecendo de colocar ele aqui. E só para finalizar, concluindo, né? O cuidado com lúpus, com a fibromialgia e com Alzheimer exige, como a gente falou, uma abordagem integrada, né? E os óleos essenciais, sim, são poderosos aliados para dar suporte aos sintomas e melhorar a qualidade de vida. A gente nunca vai orientar os óleos essenciais, né? Ninguém vai ser negligente e inconsequente de orientar um protocolo com os óleos essenciais e suspender medicação, né? Nós não fazemos jamais uma coisa dessa. Então, o óleo essencial vai dar suporte junto com com os medicamentos que esse paciente utiliza por indicação médica,
né? A gente não vai ser uma terapia complementar, né? A gente vai dar suporte para melhorar a qualidade de vida desse paciente, para melhorar o seu bem-estar. E claro, né, que trabalhando junto com o médico desse paciente, algumas medicações com o tempo, a gente consegue diminuir, algumas vezes até suspender, dependendo, do resultado que esse paciente tenha com os óleos essenciais, sempre em parceria com um médico que cuide desse paciente, tá? Mas a gente consegue sim também fazer essa transição e, no mínimo, diminuir alguns medicamentos, porque, como vocês viram, tudo que eu trouxe aqui para vocês são muitos medicamentos que esses pacientes nesses três diagnósticos tomam, né? É muita medicação. Então, sempre consultar um consultor, né? Sempre para fazer o protocolo, consultar um consultor foi bom, né? Consultar um consultor de bem-estar para fazer um protocolo individualizado para esse paciente. E o nosso papel é esse, né, gente? Levar, trazer esse conhecimento e espalhar essa consciência, essa informação para o maior número de pessoas, para a gente poder apoiar esses pacientes, essas pessoas com esses diagnósticos e também, claro, a família que dá suporte para essas pessoas. Era isso que eu queria trazer para vocês. Gratidão por todos que estiveram aqui me ouvindo. Espero ter contribuído. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma perguntinha. Vocês estão quietinhas, comportadas, sem dúvidas? Será que eu Ô, expliquei então? Débora. Não surgiu nem dúvida, gente? Pois é, você acha? Não, foi tudo muito claro, muita informação, né? É uma linguagem que a gente consegue entender do lado de cá. Mas eu, como sempre, né, eu falo muito a respeito de que o Alzheimer também é uma doença, né, que quantos cientistas está tendo muitos estudos e cada vez mais estudos agora. Eu lembro que quando lançou o DDR Prime, né, que os médicos vieram, conversaram com a gente, apresentaram, eles falaram de todos os estudos que eles estavam fazendo, eles não conseguiam ainda identificar o que realmente, de fato, causa um Alzheimer. Porém, existem coisas que podem te ajudar a minimizar esses riscos, né? É, como você mesmo disse, é um número absurdo, eu considero, acima de 60 anos ter uma doença como essa. E aonde é a maioria das pessoas? Nas mulheres. Né? Então eu consigo olhar para um lado de que, obviamente, a vida da mulher ela é muito mais complexa. A gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, é tudo muito corrido. A gente gasta muito mais nosso HD do que os homens, por exemplo. E existe uma coisa que também pode ajudar, né, nesse distúrbio, não sei se ele pode ser chamado assim, mas é a falta de atividade física, gente, de membros inferiores. Membros Uhum, é. inferiores, ele é muito importante, isso já está sendo comprovado que a falta dele sim causa a demência ou piora. Porque nós mulheres, por conta da nossa loucura hormonal, a gente perde muita massa magra após os 60 anos, principalmente, né? Então, isso não é a causa, né, comprovada, mas isso pode justificar um pouquinho aí o do porquê desses casos aumentam tanto e nessa idade. Eu conheci, infelizmente, perdi pessoa com 49 anos que morreu por conta de Alzheimer. Ela deixou a mãe e a avó aqui. O dela evoluiu assim absurdamente, né? E obviamente que tinha todo um lado emocional ali envolvendo e piorou muito o diagnóstico dela. Mas assim, não é uma doença que só acontece após os 60 anos. É que após os 60 anos a fatura do cartão de crédito chega mais rápido, né? Então, atividade física e uma alimentação menos inflamatória possível e uma diminuição dessa coisa aqui o tempo todo, né? Eu acho que isso pode ajudar a gente a ter um pouco mais, né, de distância aí dessa possível causa e que a gente possa, né, em algum momento passar por esse processo desafiador. Era Sim, isso. exatamente, perfeito. O estilo de vida está totalmente ligado ao diagnóstico, né? Tem sim uma causa genética aí, né? Mas estilo de vida total. Então, é alimentação, é atividade física, é suplementação, sim, né? Porque tem muitas pessoas, mas eu me alimento bem, não preciso suplementar. Não, gente, para. Isso é balela. Ninguém se alimenta tão bem a ponto de suprir todas as suas necessidades. Não existe essa possibilidade, por melhor que você se alimente. Então, a suplementação é essencial. E a gente tem três suplementos poderosíssimos para a gente compartilhar com o mundo que vão fazer muita diferença para essas pessoas que a gente está falando hoje, né?
desses diagnósticos, mas para todo mundo, né? Então, a gente cuidar do nosso organismo com suplementos antioxidantes, com suplementos que aumentam a nossa longevidade, que trabalham nos telômeros de DNA, aumentando ali os telômeros de DNA. Gente, isso é muita tecnologia numa suplementação só que a gente tem aqui na Doterra. Muito fora da curva. A gente não tem suplementos como os nossos no mercado. A gente não tem. Como nutricionista, eu atesto isso para vocês. Então, usem e abusem para vocês, para nós, né? Consultores, para quem está aqui como cliente, conheça essa suplementação, comece a usar, porque isso vai mudar, transformar a qualidade de vida de todos nós, se a gente fizer o uso na rotina desses suplementos. E prevenindo, inclusive, essas doenças crônicas, essas doenças autoimunes que estão muito ligadas a todo ao processo inflamatório no nosso corpo, né? Então, se a gente usar e trazer para a vida, né, essa suplementação, a gente pode sim se prevenir dessas doenças. A gente pode sim, pelo menos, retardar que isso venha muito lá para frente, né? Às vezes tem a questão genética também. Pode ser que você vá desenvolver, mas aí você vai desenvolver muito ali, lá para frente, não tão precocemente como aconteceu com esse caso que a Vero falou, 49 anos, né? É muito jovem, e a gente sabe que existem casos, né? São mais raros, mas existem. Então, se a gente cuidar do nosso estilo de vida, se a gente suplementar, se a gente tiver um olhar, né, para o gerenciamento de estresse, para a qualidade do sono, para atividade física, com certeza a gente vai melhorar muito a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade, né? Porque eu acho que todo mundo aqui, né, a gente está aqui com esse propósito de ter isso para nossa vida e de levar isso para o maior número de pessoas. Que a gente possa viver mais tempo, porque o prognóstico é o que vai acontecer, na verdade, né? A gente está se tornando cada vez uma população mais longeva, né? Mas a gente quer viver mais, com qualidade de vida, com saúde, com autonomia, né? Porque eu quero viver 100 anos, mas não quero ser peso para ninguém, né? Eu quero ter autonomia ali na minha velhice. E é dessa forma que a gente conquista, né? Buscando tudo isso todos os dias, né? Sendo disciplinado para fazer o que tem que ser feito todos os dias. Hoje é esse propósito, levar esse conhecimento ao maior número de pessoas para que isso se difunda e que as pessoas tenham esse conhecimento, saber que sim, a aromaterapia pode ser um grande aliado em todas essas doenças. E esse é o nosso papel, né? E de quem está aqui aprendendo também com a gente, leve esse conhecimento para todo mundo. Verô, é isso, né? Muito obrigada por mais essa noite, por mais essa parceria. Se você quiser tirar aí a nossa fotinho Vamos, final, gente, quem puder abrir a câmera e quiser, obviamente, vamos fazer uma foto para a gente registrar esse momento maravilhoso. Quem puder e souber, põe um coraçãozinho na tela. Eu vou pegar aqui o meu frankincense, porque eu não vivo sem. eu vou pegar o meu live shot, que eu tô viciada. Bom, sem comentários agora para não cobrir ninguém. 3, 2, 1. Foi, gente. Obrigada, uma ótima noite. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Muito obrigada.